Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, diretor espiritual do ECC na região episcopal Nossa Senhora Aparecida, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo a mais este momento de meditação da Palavra de Deus, vocês, queridos casais que vivenciaram o ECC, queridos casais da Pastoral da Família. Hoje nós queremos refletir sobre o ser humano e para isso nós queremos rezar, meditar, 3 passagenzinhas bíblicas. A primeira passagem é Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. A segunda passagem, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho unigênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A terceira passagem, João 13, 34, 35. João 13, 34, 35. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos casais, queridos membros da Pastoral da Família, que você possa pegar estes textos, estas leituras, e ler mais uma vez pausadamente. O que diz para nós, o que diz em si mesmo estes textos? O que eles dizem? O primeiro texto narra justamente o desejo de Deus de criar o ser humano à sua imagem e semelhança. É interessante que na antiguidade a imagem e semelhança de Deus era somente o rei. O rei era considerado imagem e semelhança de Deus na antiguidade. Mas o livro do Gênesis vai expandir essa dignidade para todo ser humano. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. De tal maneira que o livro do Gênesis quer ensinar que todo ser humano possui dignidade real e por isso que haverá de dominar e governar a terra no lugar de Deus. Ou seja, o ser humano vai exercer um domínio sobre a terra, mas um domínio no lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus, né? Deus investe o ser humano de autoridade para poder governar a terra, para cuidar da terra. O que esse texto nos diz? Esse texto nos diz da dignidade do ser humano. O ser humano, homem e mulher, ele possui em si uma dignidade dada por Deus, uma dignidade que ninguém pode tirar. Todo ser humano carrega em si um traço de Deus e cabe a nós, enquanto igreja e a sociedade, respeitar esta dignidade inviolável que todo ser humano tem, pois todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, é presença de Deus em meio ao mundo. Às vezes, nós queremos tanto encontrar a presença de Deus, sinais da presença de Deus em meio à história humana, e as primeiras páginas da Bíblia já vão nos ensinar que se nós quisermos ver a Deus presente no mundo, é necessário voltarmos o nosso olhar em direção ao ser humano. O segundo texto, Lucas capítulo 2, versos 6 e 7, narra o nascimento de Jesus em extrema pobreza, lá na gruta de Belém, sendo depositado o nosso Senhor na manjedoura, no coxo, no lugar onde que os animais comem. O que este texto de Lucas nos diz? Se a primeira leitura nos fala da dignidade que todo ser humano tem, pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o segundo texto diz que essa dignidade foi ampliada porque o próprio Deus se fez pessoa humana. O próprio Deus se fez gente. O próprio Deus nasceu na condição humana a fim de resgatar o gênero humano da escravidão do pecado. Então,
Se por si só, pelo Antigo Testamento, o ser humano já possuía uma dignidade belíssima, homem e mulher, esta dignidade agora é aumentada, é amplificada, eu diria. Por quê? Porque o próprio Deus se fez pessoa humana. Ele viveu a nossa vida, viveu a nossa condição, participou da nossa história, e agora, mais do que nunca, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus se fez ser humano, para ratificar esta ideia belíssima de que, se nós quisermos ver a presença de Deus em meio à história humana, nós haveremos o lugar teológico por excelência no qual nós encontramos a presença de Deus é no ser humano. No ser humano. Já a terceira leitura, João 13, 34 e 35, nós temos o mandamento do amor. Jesus dizendo aos seus discípulos: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ora, o Antigo Testamento tinha o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, respeitando esta dignidade que todo ser humano possui. O Evangelho de João dá um passo a mais. Se antes era para amarmos o próximo do mesmo modo como nós amamos e zelamos pela nossa própria vida, agora nós devemos amar o próximo do modo como Jesus o ama. E Jesus ama as pessoas a tal ponto de dar a vida por elas. Então, aí está a sublimidade do amor. O que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que a realização da dignidade humana consiste na vocação ao amor. O ser humano só é verdadeiramente humano se ele vive a condição de amar, e amar ao modo como Jesus amou. Jesus, o Verbo de Deus, se fez pessoa humana justamente para nos ensinar a ser humano. Eu sempre gosto de pensar desta forma, que a humanidade não sabia o que é viver a sua condição humana, perdeu o rumo dessa vocação sublime que Deus lhe havia dado, e por isso o próprio Deus se fez pessoa humana, se fez gente, vamos dizer assim de forma bem simples, o próprio Deus se fez gente para nos ensinar a ser gente. O próprio Deus se fez humano para nos ensinar a ser humano. Então por isso, quando abrimos o Evangelho e lemos a vida de Jesus, o que Jesus dizia e fazia, é necessário enxergar ali Deus como pessoa humana, nos ensinando a nos comportar como verdadeiramente humanos, a fim de que, através de nossa presença, palavra e atitudes, as pessoas possam reconhecer em nós a presença de Deus. A presença de Deus. E este reconhecimento da presença de Deus em nossa vida se dará, sobretudo, se formos capazes de amar-nos uns aos outros do mesmo modo como Jesus nos amou. E o amor de Jesus é absolutamente radical. É um amor que é capaz de dar a própria vida por aqueles que ama. Se nós um dia chegarmos a amar as pessoas a tal ponto de dar a vida por elas, saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, que aí estaremos respondendo à nossa vocação genuína de ser gente, de ser humano de verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo final de semana, se Deus quiser, com mais uma meditação para vocês, queridos casais. Até a próxima. Tchau, tchau.